E eis que uma mulher cananeia, que vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente, tem Bíblias que falam terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Senhor, nós entregamos os nossos corações a Ti nesse momento. Venha Deus ministrar sobre nós, sobre cada mãe, sobre cada mulher, sobre cada homem, cada jovem, cada filho, ó Pai. Todos que estão neste lugar hoje, a palavra é para todos nós. Mas que possamos ver, ó Pai, na imagem dessa mulher, Senhor, uma determinação que nós precisamos ter em Ti. Em o nome de Jesus, ó Pai, se manifesta neste lugar de forma gloriosa, surpreendente e abundante, porque nós viemos aqui, ó Pai, não para ser homenageadas, não para homenagear, Senhor, mas para Te adorar. O primeiro lugar aqui é Teu, a primazia é Tua, ó Pai. Recebe neste momento a nossa adoração e que a Tua palavra seja derramada neste altar. Espírito Santo, toma o Teu lugar, em nome de Jesus. Todos digam amém. Sente-se aplaudindo o nome do nosso Deus. Ah, você aplaudiu aqui. Eu quero que você aplauda o nome desse Deus. Desse Deus. Aleluia, glória. Agora sim, amém, irmãos? Irmãos, a gente está aqui num texto, vivendo um momento da história em que Jesus, ele está, diga comigo, cansado. Tem hora que você está cansado, irmãos? Tem hora que a gente está, né? Eu como pastora, pastor Anderson, pastora Simone, pastor Heron, pastora Pita, a gente tem vários pastores aqui na igreja. Mas eu vou dizer, tem hora que entra mensagem no celular que a gente treme assim dos pés à cabeça, né? Tem hora que a gente não quer falar. Tem hora que a gente não está fadigado. E aqui eu vejo, sabe, muito do homem Jesus. Alguém pode tirar aquele papelzinho? Eu tenho toque aqui com as coisas do altar, né? As crianças... Amém. E às vezes, irmãos, a gente está fadigado. E eu vi nessa passagem aqui uma coisa maravilhosa, que o texto fala que Jesus estava cansado. A multidão não dava descanso. Onde ele ia, as pessoas queriam milagres, as pessoas queriam cura. E ele vai para um lugar se esconder. Ele vai para uma casa porque ele quer ficar sozinho. Jesus estava cansado. Diga para mim, cansado. Às vezes a gente está cansado, né? Às vezes a gente não quer falar com ninguém. Às vezes a gente precisa estar num momento de solitude. E solitude não é solidão. Solidão é quando a gente está sozinho, a gente queria estar com alguém. A gente está num momento de solidão. Mas a solitude é quando a gente quer ficar sozinho. E às vezes o momento de solitude é o teu TSD, que eu falo aqui que todo mundo tem que ter. O que é o TSD? Me pergunto, o que é isso? Ah, só 3 querem saber. O que é isso? Tempo a sós com Deus. Eu falo muito em escola de líderes, falo para os meus liderados, que todos precisam ter o teu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Por que que precisa? Porque eu vejo em Jesus vários momentos no Getsêmani, vários momentos em que Jesus, nesse momento aqui, ele queria ficar só. E geralmente quando Jesus queria falar com o Pai, ele não fazia aquela oração coletiva, conjunta. Tem gente que fala assim:
Eu só consigo orar na igreja. Sozinho em casa é tão difícil, né? E hoje na escola bíblica a gente estava falando sobre isso. Quando a gente é enraizado, a gente necessita desse tempo com Deus. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele veio como homem, ele tinha os nossos sentimentos. Jesus sentia fome. Amém, irmãos? Jesus tinha que tomar banho. Jesus ficava cansado. E nesse dia ele estava cansado. Aqui o texto fala que ele queria se esconder. Ele queria ficar num lugar sozinho porque era fadigante. A multidão tem o tempo todo atrás dele e o tempo todo querendo milagre. Mas eu quero dizer, querido, que uma mãe aflita, uma mãe quando quer algo, ela vira uma leoa, não vira não, gente? A gente derruba porta de hospital se o médico não atender. Não é assim? É ou não é? Tem coisas que a gente nunca fez pela gente, mas pelos nossos filhos a gente faz, né? O impossível, o sobrenatural, a gente vai atrás daquilo. E essa mulher aqui, ela estava determinada. Jesus não queria atender ninguém, mas tinha uma mãe ali que era diferente. Tinha uma mãe ali determinada. Tem pessoas nesse lugar que chegaram determinados aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que aquele Jesus homem não existe mais. Agora ele está revestido de glória. E ele não cansa. Diga comigo, Jesus não cansa. Então ele pode fazer o teu milagre hoje. Naquele tempo ele estava na forma física, ele estava ali cansado. E a Bíblia diz que ele não queria atender. Jesus parecia ignorar o clamor daquela mulher. E os discípulos, querido, eu quero dizer que os discípulos, nesse momento aqui, os discípulos são preconceituosos. Os discípulos eram, sabe, eles não queriam as crianças perto do mestre. Eles não queriam, eles eram seletivos, né? Se fosse pelos discípulos, Jesus nunca teria entrado na casa de Zaqueu, amém? O publicano. E eles sabem que essa mulher é uma mulher que não é judia. Algumas bíblias vêm dizendo que ela é Ciro-fenícia. Ela era cananeia. E queridos, sabe, por muito tempo esse texto na minha vida, desde pequena no evangelho, me confrontou. Porque há uma palavra muito difícil de entender, mas nesta noite você vai entender, amém? E os discípulos falam assim para Jesus: você está cansado? Despede essa mulher, manda ela embora. E muitas vezes, queridos, a gente está dentro de um ambiente que as pessoas estão querendo assim: essa pessoa não tem mais jeito não, pastora não ora mais não, pastor não ora mais não, ou na sua vida não ora mais porque não tem jeito. Mas eu quero dizer que quando Jesus está no ambiente, tudo é possível àquele que crê. Jesus está nesse ambiente nesta noite. Jesus está nesse ambiente nesta noite. E os discípulos, sabe, aquela mulher vem gritando. Aquela mulher vem gritando, pedindo a Jesus misericórdia. E eu quero dizer que é tão lindo o que essa mulher faz, porque alguns judeus, alguns do povo hebreu, não conheciam Jesus como rei. Mas essa mulher que não era judia, essa mulher que não esperava um Messias, ela fala: Jesus, filho de Davi. E a Bíblia diz que ela adora ao Senhor. O poder da adoração, querido, é algo sobrenatural. O poder de uma adoração, o poder da determinação. Ontem na live, quem assistiu estava falando sobre isso. O que é determinação no mundo espiritual? Comportamento de resolução. Tem gente que acha que é determinado, mas ele é estático.
Ele fica esperando que as coisas aconteçam, sabe? E determinação, querida, é ser ativado. Determinação é ser ousado. Determinação é chamar a atenção para você. E eu creio que hoje, que nesta noite você vai chamar a atenção de Jesus para você. Talvez você entre nesse lugar e fale assim: eu não sou merecedor. Quem merece é o pastor, quem merece é a pastora. São aquelas pessoas que estão lá na frente. Não, querido, a bênção do Senhor é para aquele que crê. A bênção de Deus é para aquele que tem fé. A bênção de Deus é para aquele que acredita que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E aqui o Senhor olha aquela mulher e ouve. E ele, primeiro ele faz uma afirmação: eu não vim senão aos filhos de Israel. Sabe o que ele está dizendo? A bênção é para o povo de Israel. Deixa ela gritar, porque é uma afirmação. A bênção é para o povo judeu, para os israelitas. Deixa ela gritar. E ela continua. E ela fala: Senhor, a minha filha está miseravelmente, terrivelmente. Tem várias versões. Como ela está? Endemoniada. Você sabe o que é ter um filho, querido, noite e dia, possuído pelo demônio? Quantas pessoas já passaram aqui por processos de libertação? E eu acredito que é um dos processos mais difíceis que tem. Porque quando se precisa de uma cura, há um coração quebrantado. Quando precisa de uma bênção financeira, há um coração quebrantado. Mas quando se precisa de uma libertação, é muito difícil, irmãos. É muito difícil. É doloroso você ver, olhar para um filho e ver ele terrivelmente, a Bíblia diz terrivelmente endemoniada. A filha daquela mulher estava terrivelmente endemoniada. E ela entende que há um homem chamado Jesus, que é filho de Davi, ou seja, ele é o rei de Israel. E ela fala: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. E Jesus dá uma resposta para ela. E essa resposta que é muito intrigante. Não é bom. Não é o quê? Bom. Jesus quer dizer que não é... Ele falou que era impossível. Ele falou que não era bom. Não é bom tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E eu por muito tempo falei assim: nossa, como Jesus foi grosso com aquela mulher. E aí, querida, a gente vai entender o que é o pão dos filhos. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E realmente ele veio para a nação de Israel. Aquela mulher é uma mulher o quê? Cananeia. E tem uma distância entre Jesus e aquela mulher que não tem nome, a mulher cananeia. Há uma distância cultural. E há uma distância de fé, de religião, de religiosidade. Porque os cananeus, queridos, eles eram extremamente idólatras. Os cananeus eram extremamente um povo politeísta, enquanto o povo de Israel era monoteísta. O que é isso? Monoteísta é quando a gente crê em um só Deus. Politeístas são aqueles que acreditam em vários deuses. E a Bíblia fala que ela era da região de Tiro e Sidom. O que isso significa? Vai pesquisar, pastor. E eu fui. Tiro e Sidom, querido, era uma cidade onde o Deus deles era da cintura para baixo, homem. Da cintura para cima era a figura de um cão. Quando a gente ouve
Na nossa cultura aqui, na nossa cultura, quando você fala assim, nossa, aquela pessoa é ruim igual o cão. Por quê? Cão, cachorro, cachorra, né? Se alguém fala, ô cachorra, coitada da mulher, né? Meu Deus, vai dar BO, não vai, irmãos? Vai dar delegacia. Porque cão, eu quero saber muito. Quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Eu quero saber muito por que cachorro e cachorra é uma ofensa na nossa cultura. Por quê? Irmãos, não sou eu que estou falando, não. São dados, amém? Comprovados, amém? Amantes do gato, amém? Por vocês, tá? Mas o cachorro é considerado o animal mais fiel ao dono. O cachorro, ele tem uma cumplicidade. E eu não sei porquê, na nossa sociedade, quando fala assim, uau, que gata, todo mundo fica felizona. Mas quando fala assim, uau, cachorra. Por quê, amados? Em nome de Jesus, quer entender essa cultura brasileira? Não é? Se você é chamada, oh, minha calopsita, todo mundo fica, ai, minha gata, ai. Mas se fala cachorra, da BO, da delegacia, quero danos morais. Mas a mulher cananeia não queria danos morais, ela só queria um milagre. E aí, querido, o que para mim uma vida inteira de evangelho foi uma ofensa, eu entendi. Assim como o pão dos filhos aqui, aqueles que mereciam um milagre, eram chamados de quê? Qual era o animal? Ovelhas. Era um xingamento ser chamado de ovelha? Não, porque Davi já dizia, o Senhor é meu, se colocava como ovelha. Jesus disse, eu sou o bom. Então o que ele trouxe para ovelhas. Não é sobre ofensa, irmãos. Não é sobre isso que ele está falando. Eu vim para as ovelhas da casa de Israel. E você, querida, você não é dessa casa. Você não é dessa linhagem aqui, ó. Você é ovelha. Você nem Dolly é. Você é cachorrinha. Porque você é de Tiro e Sidom. O teu Deus é o cão. Não é justo tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quem entendeu agora isso e aplauda ao Senhor, que pensou que Jesus a vida toda foi grosso e agora está entendendo o mistério. Ele estava falando sobre isso, querido. Ele está falando, eu não posso tirar. Não é justo eu tirar. Sabe o que ele está dizendo? Eu deixei várias pessoas aí lá do lado de fora, porque eu estou cansado. Eu estou fadigado. E você continua gritando. Mas aquilo estava incomodando Jesus. E eu quero dizer para você que, querido, nesta noite Ele quer ser incomodado pela tua fé. Porque quando Ele dá aquela palavra para aquela mulher forte, ela vem com uma outra palavra que toca no coração de Jesus. Ela faz uma analogia, faz uma figuração que toca o coração de Jesus. Porque se fosse outro, tá bom, então eu vou embora. Se fosse muitos até da casa de Israel, iria embora. Na primeira negativa de Jesus, e hoje a gente estava estudando sobre isso, às vezes ele diz não. E por que não? Porque é a vontade dele. Sabe para quantas pessoas ele tinha dito não naquele dia? Era uma multidão, querido, e ele foi para dentro de casa. Quando ele foi para dentro de casa, ele estava dizendo... só o pastor Anderson. Quando ele estava indo para dentro de casa, ele estava dizendo... Eu não vou curar ninguém hoje. Eu estou cansado. Mas tinha uma mãe ali. Uma mãe ali que estava assim, olha, eu não quero saber mais do Deus cananeu. Eu não quero saber mais da minha idolatria. Daqueles que eu adoro e não pode falar. Aqueles que eu olho, mas não podem me ver. Daqueles que eu toco, mas não podem me tocar. Eu quero
esse que é o Filho de Deus, é Jesus, o filho de Davi. E ela foi insistente. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos, fazendo uma analogia, eles caem, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A resposta dela, querida, foi tão impactante que Jesus falou assim: nem em Israel. Sabe o que é isso, querido? Aquela mulher gentia. Os gentios, toda vez que falar gentil na Bíblia, você lembra de você mesmo. São aqueles que não são sanguineamente da nação de Israel. E aquela mulher, ela toca de uma forma especial no coração de Jesus. Ele fala: nem em Israel eu vi tamanha fé. A fé de uma mãe, a fé de uma mulher que queria a cura de uma filha. E que larga tudo, larga a idolatria, larga tudo, reconhece Jesus ali como Filho de Deus, adora ao Senhor, porque ela adora ao Senhor. Diga comigo, ela adora ao Senhor. Jesus diz assim: não é bom eu te curar, eu curar tua filha. Não é bom eu te ouvir, porque eu vim para os da casa de Israel. E ele tinha dito vários nãos naquela noite. Mas a fé daquela mulher, querido, quando a gente tem fé, ô palavra pequenininha, poderosa, ô palavra pequena que move coração de Deus, é a fé. Aquela mãe, naquele momento, moveu o coração de Jesus. E ele fala assim para ela: vai e seja feito conforme você quer. Olha que coisa linda, querido. Vai e seja feito conforme você quer. A tua fé nesta noite é capaz disso? De Jesus olhar para você e dizer: saia daqui nesta noite, mãe. Saia daqui desta noite, filho. Saia daqui nesta noite e seja feito conforme você quer. Sabe, querido, às vezes a gente pensa, quando a gente já está muito tempo na igreja, que a gente já está tão íntimo de Deus, e a gente precisa ser íntimo de Deus, mas a gente acha que a gente não precisa mais da glória. A gente acha que a gente não precisa mais falar que Ele é o nosso Rei. Sabe, eu tenho uma coisa dentro de mim, pastora Jéssica, que eu chego na igreja, em qualquer igreja, quem me conhece desde Padre Miguel até no centro de convenções, quando a gente vai no congresso, se tiver lugar no primeiro banco, eu vou sentar onde? No primeiro banco. É uma necessidade que eu tenho de estar mais próximo do altar. É uma necessidade que eu tenho de não ver ninguém se movimentar atrás de mim, de fazer que o culto seja extremamente especial, de chamar a atenção dele para mim. Eu estou aqui te adorando, eu estou aqui te louvando. E tem gente que olha assim: olha os crentes, já preguei isso, crente não tem currículo, amém, irmãos? Você pode ter 30, 40 anos de igreja, é hoje. E tem gente que fala assim: deixa pular quem já é mais antigo, mais novo, eu sou antigo na igreja, né? Deixa eu falar em língua e ser cheio, aquele que está chegando agora, eu já sei o que é isso. Querido, em nome de Jesus, quanto mais intimidade a gente mais quer. Quanto mais intimidade eu quero uma experiência maior. Quanto maior a intimidade eu quero que a presença seja maior. Eu quero surpreender Ele com a minha fé. Eu quero surpreender. Querido, uma coisa que a gente não pode é acostumar. Sabe, quando eu subi nesse altar já acostumada a pregar, tem alguma coisa de errado, porque não posso estar acostumada.
Quando você subir no altar para dançar, para tocar, ou quando você entrar na igreja e você apenas sentar acostumado a um culto, mais um culto, vai ser realmente mais um culto na sua vida. Mas se hoje você tiver a fé dessa mulher, Senhor, se cair uma migalhazinha na minha mão, vai ser suficiente. Eu quero dizer que você pode sair daqui hoje levando o seu milagre, porque a Bíblia diz, aleluia, que quando ela falou, então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, fala comigo, desde aquele momento, a filha dela ficou curada, ficou liberta, foi salva, tirada das mãos de Satanás. Querido, você está dentro da casa, você chegou aqui, Ele está aqui, sabe? Eu não consigo me conformar em ser medíocre, em estar num ambiente em que Ele está. E sabe, irmãos, a gente vê muito isso. Às vezes a gente olha assim, e uma pessoa vem no culto, ela é visitante. Ela é visitante. E ela chega, senta ali, e ela começa a ver e começa a adorar o Senhor. Quantos testemunhos a gente já não teve disso? Depois ela vem na outra semana na igreja e me procura. E fala: pastor, eu entrei nesse lugar, olha, eu estava assim, assim, assim. Saí desse lugar e fui curada. Sabe o que isso me mostra? É que os da casa de Israel às vezes não estão entendendo. Aí vem um que não sabe de nada, mas olha, e a fé dele toca no coração de Jesus. Sabe por quê, querido? A gente tem que viver como no primeiro amor. Que relacionamento é esse que você tem com Ele? Que é medíocre, que não acontece nada, que entra ano, sai ano, e você não vive uma nova história de milagres. Eu não aceito. Eu não aceito. Eu quero viver sempre o novo de Deus. Eu quero viver sempre o sobrenatural de Deus. Eu quero sempre surpreendê-lo com a minha fé. E eu tenho certeza que se você que está neste lugar hoje, talvez visitando, você pode receber o seu milagre hoje. Porque como eu falei antes aqui, não interessa a caminhada que você teve inteira com Ele. Não, querido, é sobre hoje. Diga comigo, é sobre hoje, é sobre agora. Ele quer fazer agora. Eu quero muito que Jesus olhe para alguém aqui nesta noite e fale: seja feito conforme a tua vontade, porque a tua fé me surpreendeu. Você sabe o que é receber isso de Jesus? Nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem em Israel eu vi tanta fé. E eu creio que nesse lugar, se você saiu da sua casa hoje, dia das mães, que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a presença do Senhor te atraiu para cá. Aleluia! A presença de Deus atrai, querido. Moisés lá na sarça, né? A gente canta que a presença atraiu Moisés. A presença de Deus se manifestava para poucos, depois a presença veio para todos. E hoje essa presença é Jesus. Ele está aqui através do Espírito Santo. E Ele quer, querido, Ele não se cansa mais. Ele agora é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não está cansado, não. Ele está pronto para o milagre. Ele quer liberar. Ele quer liberar. Ele quer liberar. Movimenta a tua fé. Rabaxerecantarabás. Oh, aleluia. E aquilo que era para os gentios,
para os filhos. E aquela mulher gentil conseguiu de Jesus o amor dele, querido. Quando ele foi para a cruz, que a gente veio aqui, não era mais sobre o povo judeu, mas era para toda a humanidade, para aquele que crê. E eu tenho certeza que nesta noite, tem mães nesse lugar que vão ser surpreendidas. Tem filhos nesse lugar que serão surpreendidos. Eu quero dizer que a presença de Jesus atrai. Como a multidão estava naquele lugar, aqui tem muitas pessoas. A presença dele te atraiu até aqui, amém? Amém? A presença dele te atraiu até aqui. A presença dele atrai. Agora, o que faz o milagre não é a presença dele. Fala comigo, o que faz o milagre não é a presença dele. Não, não é. Porque se fosse, né, Zézia, toda aquela multidão seria curada. O que faz o milagre não é a presença dele, pastora Jéssica. O que faz o milagre é a minha fé.